Bora lá, meu povo! Vasco de olho em Pierre. Venda de Herrera gera polêmica. Imprensa faz alerta. Time misto no Cearense. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025. Fortaleza se reapresenta no dia 29 de dezembro, ou seja, segunda-feira da semana que vem, de olho na pré-temporada e na estreia do Campeonato Cearense, dia 11 de janeiro, Clássico das Cores, contra a equipe do Ferroviário. Eu já começo esse vídeo de hoje trazendo uma informação muito importante que o técnico Thiago Carpini trouxe. Segundo o Globo Esporte, o Carpini, meus amigos, deve escalar o Fortaleza alternativo no início do estadual. Lembrando mais uma vez que a pré-temporada começa no dia 29 de dezembro, o primeiro jogo será no dia 11 de janeiro. Então vamos lá. Com a reapresentação prevista para o dia 29, o técnico Thiago Carpini sabe que terá pouco tempo de preparação e, por isso, deve adotar uma estratégia diferente para o início da competição. Aspas. Talvez o Cearense seja o campeonato que, nas primeiras rodadas, a gente tente aproveitar como extensão da pré-temporada. Tá aí. Vamos encarar todas as competições com respeito e seriedade, vamos pensar em trabalhar a Série B no momento que chegar a Série B. Por ser o objetivo maior do clube, temos que nos organizar para começar e terminar bem essa competição. Lembrando que o Fortaleza deve sofrer uma reformulação grande no elenco. Para a próxima temporada, o time deve reajustar contratações para que caibam na nova realidade financeira do clube. Na última temporada foram 387 milhões de orçamento aprovado. Então, no Clássico das Cores, deveremos ter um Fortaleza misto aí contra a equipe do Ferroviário. Meus amigos, estou curioso para saber que Fortaleza será esse que o Carpini colocará nas primeiras rodadas. E o torcedor vai ter que ter muita paciência, tá? Mas muita paciência mesmo, com reforços, com quem vai ficar. Tô muito curioso também para saber quem é que vai ficar. Enfim, vamos ver aí o que é que vai acontecer. Quero a tua opinião. Você concorda com a ideia do Fortaleza jogar com um time misto, mesmo um time alternativo, mesmo que nas partidas iniciais do Campeonato Cearense? Bom, comenta a tua opinião aqui abaixo. Agora vamos falar sobre atualizações de mercado e já quero trazer a informação de que o Vasco voltou as atenções para o volante Pierre do Fortaleza, mas que pertence a Tombense. E olha, vamos ficar de olho nisso aí, tá? Porque o Fortaleza tá praticamente comprando aí o Pierre, uma porcentagem interessante, mas o Vasco agora também tá de olho no volante, além dele também tá de olho no Breno Lopes. Então vamos aguardar. Tomara que o Fortaleza compre logo o Pierre, anuncie logo isso aí, porque, meus amigos, tomara que ele seja nosso, né? Porque é bom jogador, foi bem demais esse que chegou ao Fortaleza e virou titular, então acho que é muito interessante ter o Pierre aí para Série B. Eu queria saber a opinião de vocês, gente. Fiquem de olho no assunto, comente, obviamente, aqui abaixo. Tomara que o Fortaleza exerça logo a compra do Pierre e ele seja jogador do Leão em definitivo. Todo cuidado é pouco, principalmente com assédio de equipes da Série A. Beleza? Bom, saindo do assunto Vasco de olho em Pierre, meus amigos, eu queria trazer aqui um assunto um pouco sério, que já tem uns 4 ou 5 meses que eu tô sabendo desse assunto, que tem a ver com o Herrera, porém eu não decidi levar para frente, porque essas coisas acabam atrapalhando, né, negociações e tudo mais. Enfim, na época o Herrera, Fortaleza teve dificuldade para conseguir a contratação do Herrera, a compra do Herrera, até que deu certo e ele foi anunciado. Mas tem uma informação: o Herrera deve ser vendido pelo Fortaleza, segundo o Saulo Alves e algumas informações da mídia, a gente não sabe para onde. E é um valor muito interessante. Fortaleza está pedindo aí 25 milhões no Herrera, parece que é perto disso, tá? Mas aí ontem apareceu uma situação que eu já sabia há uns 4 ou 5 meses atrás, quando o Herrera foi contratado, que é importante trazer para vocês. Informação importante: Herrera, apesar de não ter um salário alto, foi comprado de forma parcelada através de um fundo de capitais, ou seja, somado o salário mais os juros mensais da operação,
dá um valor bem relevante. Além do mais, os fundos de investimento costumam cobrar nos contratos um adicional quando o atleta é vendido, o que geralmente fica entre 1% e 2% por cada mês que o atleta esteve no clube. Resumindo, do que for arrecadado com a possível venda do Herrera, será descontado o que é devido ao fundo de capital, depois o percentual de bonificação. É só aí que se apura o que ficaria para o Fortaleza, que detém 70% dos direitos dos valores econômicos do jogador. O atleta foi adquirido em uma transação de 60 parcelas, das quais apenas 6 foram amortizadas. Por isso que falar em capital de giro, né, é um erro, já que o grande ganho com a operação é economizar o salário e a parcela, já que o saldo restante será pouco. Então, meus amigos, é uma informação muito complicada, tá? Eu já sabia que o Fortaleza tinha realmente comprado o Herrera através de uma parceria com o fundo de investimento, né, um fundo de capital, e aí eu não sei quanto vai ficar para Fortaleza caso venda o Herrera, porque vai ter que pagar, né, uma parte aí para esse fundo de capital, fora que o Fortaleza só tem 70% do atleta, então talvez a venda do Herrera, mesmo sendo um valor interessante, não vá ser lá essas coisas todas que o Fortaleza vai lucrar, então é importante a gente ficar de olho nisso aí também. Mancuso, o Racing está com o pé atrás, porque o Fortaleza pediu 16 milhões de reais, 3 milhões de dólares, e por enquanto está pesando muito nos cofres do Racing. Então o Racing não sabe se vai pagar o Fortaleza esse valor, que é um valor alto. As partes negociam para facilitar uma venda do atleta ao clube argentino. Racing, tá duro, dorme, viu? Porque o Fortaleza não vai facilitar uma venda pro Racing, não, acho muito difícil. Tá? É importante que o Fortaleza segure bem aí. Óbvio, tem que ver a questão do salário, caso o Mancuso fique. Mas, se o Racing não tem a grana para pagar, não vende. Tem que vender para quem tem a grana para pagar. Lucas Sacha, o Atlético voltou a consultar o Lucas Sacha, ainda não tem uma proposta formal, mas o Atlético Paranaense deixou claro novamente o desejo de contar com o atleta. Lucas Sacha é um pedido do técnico Odair Hellmann para compor o elenco. O CAP está indo com calma no mercado em razão dos valores estarem bem altos nesse momento. Quem traz a informação é a Monique Vilela, setorista do Furacão. E, meus amigos, é natural, né? Já faz tempo que o Atlético Paranaense quer o Sacha. Vamos ver se o Fortaleza vai manter o Sacha ou vai liberar o Sacha para o Atlético Paranaense em troca de alguma compensação financeira ou algum jogador do Atlético Paranaense que venha para o Fortaleza, que estava de olho no Luiz Fernando, mas que parece que o Luiz Fernando vai ficar mesmo lá no Furacão. Imprensa faz alerta sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, a Ceará e Fortaleza. Esse papo aqui é bacana, rolar no Esporte do Povo, e eu quero ouvir com vocês. Ceará e Fortaleza, eles são os favoritos a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ponto. Mas pode não acontecer. Entendeu? Não é uma coisa que é certa. Não é como vão... Ceará e Fortaleza vão dar de braçadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Não vão. Não vão. O Atlético Paranaense é a prova viva disso. O Atlético Paranaense quase não subiu. Sim. Quase não subiu o Atlético Paranaense. Foi por conta de uma arrancada nos últimos 10 jogos. Teve uma retomada ali com o Odair Hellmann, o time encaixou e deu tudo certo, mas todo mundo dava o Atlético Paranaense que não ia subir. E eu pego outros exemplos. O Cruzeiro passou 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que ontem perdeu a Copa do Brasil, passou 2 anos na Série B do Campeonato Brasileiro também. Então, assim, não é uma ciência exata. Claro, você tem os times, você pode ter os melhores times, você pode ter o melhor investimento, eles vão ter as 2 maiores folhas da Série B, mas tem um risco de não dar certo. E por que tem a ver com jogadores ou não? O Fortaleza não pode arriscar pagar um salário alto para algum jogador e o time acabar não subindo e a receita cai ainda mais. E o jogador desvaloriza. E o jogador desvaloriza. E aí você não vai conseguir vender ele no futuro, ou se for vender, vai vender por um valor pequeno. Sabe? Você vai acabar perdendo o valor de mercado. Ceará e Fortaleza, eles são os favoritos a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ponto. Mas pode não acontecer. E eu finalizo com ele repetindo aí a frase de começo, porque realmente pode não acontecer. O Fortaleza tem que se organizar direitinho. Série B é regularidade, gente. Importantíssimo isso. Comenta a tua opinião aqui abaixo. E para finalizar o vídeo de hoje, meus amigos, Tinga. Tinga deixou o Fortaleza oficialmente ontem. E, meus amigos, é o Tinga, né? Tinga é ídolo, Tinga marcou a história do Fortaleza, o Tinga é o Fortaleza, né? As histórias se confundem, o Marcelo Paes gosta sempre de falar isso. E a gente se despede do Tinga,
né, com um caloroso abraço e um muito obrigado por tudo o que o Tinga fez pelo Fortaleza. Acho que a história dele jamais será apagada. Ele foi realmente um torcedor dentro de campo e isso é muito importante. Legado, liderança, história, o nosso muito obrigado ao ídolo e capitão Tinga. O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual com o lateral direito Tinga. Antes o atleta tinha contrato com o Tricolor de Aço até abril de 26, encerrando uma das mais belas histórias escritas no PC dentre o hall de ídolos. A história de Tinga com o Fortaleza é singular. Vestindo a camisa 2 por 9 temporadas, o lateral direito foi predestinado a dar grandes alegrias à nação tricolor fora e dentro de campo. Com 389 partidas oficiais e 26 gols, Guilherme de Jesus da Silva, natural de Porto Alegre, virou o terceiro jogador que mais atuou com o manto tricolor. Esta camisa que tanto liderou e amou, conquistando 10 títulos. Assim se tornou o segundo atleta com mais títulos na história do Leão. Além dos números, o ídolo tricolor foi predestinado a crônicas inesquecíveis, da assistência para o gol de Cassiano em 2015 até o gol da classificação para a final da Sul-Americana em 23. Capitão deixa um legado que vale sempre lutar e acreditar pela mística das cores tricolores. Esse escudo que foi tão amado por ele, fazendo gols e assistências em clássicos rei e títulos, além de ter sido tão bem representado na seleção brasileira quando foi convocado para os Jogos Pan-Americanos no Canadá de 2015. Do Nordeste do Brasil até o litoral do Uruguai, Tinga participou de grandes campanhas presenteando um torcedor em campo, como era elogiado. O capita esteve presente no terceiro lugar da Copa do Brasil, 2 G4 do Brasileiro, 3 participações na Libertadores e 2 até as oitavas de final, 3 participações na Copa Sul-Americana, sendo vice-campeão em 2023. Diante de tamanha representação da nação tricolor, o Fortaleza Esporte Clube agradece ao capitão ídolo Tinga pela sua inigualável entrega de amor, respeito e honra ao Leão do PC, desejando sucesso nos próximos passos e desafios da sua carreira. Então tá aí, vida longa ao Tinga, agora fora do Fortaleza, e bem emocionante, né? Quem viu o vídeo sabe do que eu tô falando, não tem como não se emocionar com essa despedida do Tinga, e é como o Caio Costa do Futebolês sempre fala, a gente só vai ter noção do tamanho do Tinga com o distanciamento histórico, sabe? Só assim a gente vai ter noção do tamanho do Tinga no Fortaleza, pro Fortaleza e pro torcedor do Fortaleza. E aí eu pergunto pra vocês, é o maior lateral direito da história do Fortaleza? Sim, não, por quê? Comente aqui abaixo. Feedback de vocês é sempre muito importante. Deixe sua mensagem de carinho pro Tinga, que a gente vai printar e vai mandar pra ele. Bom, meu povo, videozinho, 13 minutinhos. Curtiu? Deixa o like, deixa o hype, compartilha, comenta. Mais tarde a gente se encontra na live da noite. Valeu, falou e tamo junto.